ensinando a seus discípulos acerca de quem ele é. Porque Jesus é a videira verdadeira. E nós somos os ramos. Por isso o tema aqui é a videira e os ramos. No versículo 1, ele diz assim: eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Ou seja, Cristo é a videira verdadeira. Significa que há outras videiras que não são verdadeiras. Jesus muitas vezes ele disse que antes dele vieram muitos, mas não era verdadeiro. E depois dele também viriam muitos, que também não era verdadeiro, mas eram falsos cristos. E ele diz também que o pai é o agricultor, ou seja, ele é uma videira plantada pelo próprio pai. O pai é o que cuida dele, é o que cuida da videira. E ele é a videira verdadeira. Não há outra videira verdadeira além de Jesus Cristo. Por isso ele diz, olha, eu sou a videira verdadeira. Vai aparecer outros, mas estes são falsos, não são verdadeiros. Porque verdadeiro só tem um, que é o Senhor Jesus Cristo. Segundo Paulo, ele vai dizer, assim como o agricultor levanta os ramos que caem na lama, assim também Deus levanta os caídos e os tira do lamaçal deste mundo. Que se encontra no verso 2, parte A. Leia comigo. Verso 2, só a parte A. Todo ramo que estando em mim e não dá fruto, ele corta. Só até aqui. Aqui ele está falando de um ramo que está nele. Um ramo que está ligado na videira. Jesus é a videira. Nós somos ramos. Tem um ramo que está grudado na videira e não dá fruto. É possível alguém estar em Cristo e não dar fruto? O texto diz que é. Porque aqui ele está dizendo que todo ramo que estando nele não dá fruto, ele corta. Significa que é um ramo que está conectado na videira. É um ramo que está enxertado na videira. Mas ele não está conseguindo produzir frutos. Ou seja, tem muitos crentes assim, irmão. Tem muitos irmãos assim, que professaram a fé verdadeira em Cristo, está em Cristo, mas eles não estão produzindo frutos, não estão conseguindo obedecer a Deus, estão transgredindo leis de Deus, porque o fruto aqui não é obra missionária, o fruto aqui é obediência a Deus. Nós só conseguimos obedecer a Deus se nós estivermos em Cristo. Se nós não tivermos em Cristo e Cristo em nós não vamos conseguir. Aqui o problema é, o ramo está na videira, mas será que a videira está nele? O problema é que muita gente professa uma fé verdadeira, mas dentro do seu coração eles se desviam, fraquejam na fé. Por que as pessoas não têm vontade de vir para o culto? Por que as pessoas não têm um incentivo para vir para o culto? Um desejo para vir para o culto? Por conta do esfriamento. Jesus profetizou isso, que no final dos tempos o amor de quase todos, ele está tratando da igreja, o amor de quase todos esfriaria. Outra, se nós, ainda que nós professemos a fé verdadeira, se nós não estiver firme na videira, irmão, nós não vamos conseguir produzir fruto de obediência. Para que nós venhamos produzir fruto, é necessário nós estar firme, estar buscando a seiva da videira. A videira, ela está ligada na terra, arrancando nutrientes do solo e produzindo a seiva. Mas os ramos precisam arrancar a seiva da videira, para que os ramos fiquem fortes e possam dar fruto. Ele diz que quem não dá fruto, ele corta.
Essa palavra, por muitos estudiosos, tem sido debatida acerca do significado dessa palavra, porque muito entende que o cortar aqui é tirar e jogar fora. Isso seria muito complicado a gente olhar por esse ponto, porque esse ponto desmonta a Bíblia ao longo da palavra de Deus, vai sendo desmontado, porque a Bíblia diz que todo aquele que crê em Jesus Cristo é salvo. E o texto aqui diz que esse ramo está na videira. Então, esse cortar aqui não é cortar e jogar fora. Eu fui atrás do original dessa palavra aqui. No grego, a palavra é airon. E essa palavra airon, a ideia que ela traz aqui, para nós, o nosso português, é de levantar e erguer. Levante ou ergue. Levante ou ergue. Essa palavra foi usada 2 vezes dentro da Bíblia, quando o próprio Senhor, uma foi o próprio Senhor Jesus, na multiplicação dos pães, quando ele disse para seu discípulo, levante o cesto. Levante o cesto. Ou seja, ali a palavra é levantar. É a mesma palavra airon no original, no grego. E outro texto que ela foi usada também, essa mesma palavra airon, foi quando Jesus ia carregando a cruz, aí vinha um certo homem vinha do campo, chamado Simão, o Sirineu, ia passando, vindo do campo, então os soldados romanos disseram para ele, levante a cruz e carregue junto com Jesus. Ele estava dizendo assim, é a palavra airon, ele disse assim, airon para ele, levantar a cruz e carregar junto com Jesus. Ou seja, essa palavra aqui, a ideia é levantar. Porque se não for assim, nós vamos desconstruir o resto do texto. Então, essa palavra não é lançar fora, mas é levantar. A ideia aqui é da videira. A videira não é uma árvore com galhos firmes. A videira, vocês conhecem, pé de uva, né? Ele nasce uma rama, vai fazer um giral e sai uma rama por cima do giral. A ideia aqui é, este ramo, ele está caído. Ele está caído no chão. Quando o ramo cai no chão, ele fica lameado, sujo, as folhas murcham, então ele não vai conseguir produzir fruto, porque ele está no lugar errado, ele está caído. A ideia aqui é que o agricultor chega, corta as folhas que estão ali sujas, limpa ele e enxerta, levanta ele novamente e coloca ele no giral alto, aonde ele devia estar. Ou seja, a ideia aqui não é lançar fora, mas é limpar e levantar, colocar novamente. Porque o pé de uva, ele é semelhante, deixa eu ver, mais comparado, o pé de maracujá, que é uma rama que se estende. Você faz o giral e ela vai por cima, se estendendo. Se a rama cair, ela não consegue produzir fruto, porque ela está no chão, suja. Você precisa limpar a rama e atrepar novamente. A ideia aqui é essa, a ideia aqui é de um crente que está fraco na fé, fraquejando na fé e não consegue mais dar fruto. Tem muitos nossos irmãos que eu creio que é salvo, que professou a fé verdadeira, mas no momento eles também estão caídos. Eles também estão fraquejando na fé, também estão se arrastando no chão. Precisa ser levantado. Então, o agricultor, no devido tempo, ele vai levantar essas pessoas. Ele vai colocar essas pessoas no lugar certo. Ele vai trazer essas pessoas para junto da igreja. Para que a igreja unida seja mais forte. E assim ele vai conseguir andar novamente e vai conseguir produzir fruto. A ideia aqui é esta. É de levantar e limpar esse ramo que está caído. Amém? Tem muitos dos nossos irmãos que estão caídos no momento e que precisam ser levantados. Terceiro ponto, não basta produzir frutos. Jesus quer que seu discípulo produza mais fruto ainda. Verso 2, parte B. Agora só a parte B do verso 2. Da onde nós paremos. E todo que dá fruto, ele limpa,
para que produza mais fruto ainda. O primeiro ponto é: o ramo não dá fruto. Está na videira, não está conseguindo produzir fruto, ele corta, ele limpa e atrepa. Agora não. Agora esse fruto esse ramo está produzindo fruto, mas Jesus não se conforma simplesmente com fruto, mas ele quer mais fruto ainda. Jesus quer que a igreja produza mais fruto. Então o texto diz que esse que está produzindo fruto, ele vai limpa, o agricultor limpa esse fruto, esse ramo, para que ele produza mais fruto ainda. E a ideia de limpar aqui é poda, é cortar os galhos mais velhos. Nós sabemos o que é poda, né? O original aqui é a palavra poda. Podar, você poda uma árvore quando ela já está velha, os galhos estão antigos, as folhas já estão amareladas, os galhos já estão muito ressequidos, muito velhos, muito já fracos. Aí ele não está conseguindo sugar a seiva da planta para botar nos frutos, para produzir fruto. Então vem o agricultor e corta os ramos velhos, os galhos mais fracos, e deixa brotar ramos novos, para que produza mais fruto. A ideia aqui é poda. Ou seja, Jesus está dizendo que o seu povo que está produzindo poucos frutos, Deus vai podar. Deus vai cortar os galhos mais fracos, para que esse ramo fique mais forte, produza brotos novos. Isso aqui, irmão, é para nós entender que muitas vezes, como nós estamos fraquejando na fé, produzindo poucos frutos, Deus permite que nós passamos por situações difíceis, por crise. Por que Deus permite nós enfrentar crise, doença, perda na família, problemas em diversas áreas, principalmente financeira? Porque nós precisamos ser podados, nós estamos precisando dar muito fruto. E para que nós dê muito fruto, é necessário que Deus poda. E quando poda, ele vai cortando os galhos mais fracos. Se a planta pudesse falar, ela gritava, porque ali é como cortasse um braço, os dedos da planta, que estão mais velhos. Imagina aí quantas coisas Deus não nos permite passar, simplesmente para nos podar, para que a gente se renove, para que a gente possa produzir mais frutos. Às vezes, irmão, é necessário a gente passar por dificuldades. Tem crente que não gosta de passar por dificuldade, porque não é bom, não é prazeroso você passar por uma dificuldade, por uma doença. Quem tem prazer nisso aí? Mas às vezes é necessário. O próprio Deus vê a necessidade. Quando ele vê um crente andando fraco, fraquejando na fé, se arrastando, ele vai lá e permite que alguma coisa de ruim aconteça, para que através daquilo que é ruim, esse ramo possa ser renovado e produzir mais fruto para Deus. O que Deus quer aqui é muito fruto do seu povo, muita obediência do seu povo. Nós sabemos que nesses últimos dias o povo está rebelde, está desobediente. A igreja está andando invisível. O mundo já não consegue nem ver a igreja, porque a igreja não está conseguindo produzir os frutos que Deus quer que a igreja produza. Mais obediência, mais obra. Mais obediência, mais trabalho a igreja deve produzir. Porque a obediência a Deus faz com que a igreja se mexa, se mova, haja, faça alguma coisa. Descruza os braços. A igreja tem se acomodado muito, simplesmente com um culto por semana, assistir 2 cultos por semana, 3 cultos por semana, está o peso para a igreja. A igreja anda oscilando muito. Vem o culto, acha que 2 cultos deve ficar em casa. Por quê? Porque não estão conseguindo produzir muito fruto. Não estão conseguindo obedecer a Deus. Quanto mais próximo de Deus você está, mais obediente você anda. Mais você quer estar na presença de Deus, mais você quer estar unido com a igreja, mais você quer estar presente nos cultos, mais você obedece a Deus. É necessário que Deus permita isso.
Em 2019, aconteceu que Deus permitiu uma pandemia alcançar o mundo inteiro. Naquele período, muitas pessoas que estavam afastadas de Deus voltaram a congregar, voltaram a se reunir, buscaram mais a palavra de Deus por meio da internet. Pessoas voltaram, se reconciliaram com Deus. Foi o período que teve um mini avivamento. Aqui no Brasil mesmo, muita gente parou para ouvir a palavra de Deus. E durante a pandemia, quando passou a pandemia, a igreja ficaram lotada de gente que se aproximaram de Deus através da dor da pandemia. Às vezes é necessário que Deus permita isso, irmão, para que o seu povo venha produzir fruto, venha ser mais obediente a Ele. Amém? Quarto ponto. A palavra de Deus é que purifica a igreja. Verso 3, acompanhe. Verso 3 diz assim: vocês já estão limpos por causa da palavra que ele tem falado. Ou seja, a palavra de Deus, ela tem a função de limpar, de purificar o povo de Deus. Se nós não ouvirmos a palavra de Deus, irmão, nós não vamos ser limpos. Às vezes a gente está todo sujo com as coisas desse mundo, que está tomando nosso tempo, tirando todo o tempo que nós temos, porque nós estamos afastados da palavra de Deus. A partir do momento que nós se aproximamos para ouvir a palavra de Deus, quanto mais nós ouvimos a palavra de Deus, mais limpos nós ficamos, mais fortes nós estamos, mais fortalecidos nós sentimos. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela nos renova. A palavra de Deus diz que é ela que nos purifica, ela que nos limpa, e é ela que gera fé em nosso coração. É a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim: ouvireis a verdade vos libertará. A fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. É necessário nós ouvir a palavra de Deus para que a fé seja gerada. E a palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus, é que fortalece a igreja. É que liberta a igreja. Se nós pararmos de ouvir a palavra de Deus, irmão, o mundo vai tomar todo o nosso tempo. Porque o mundo, ele trabalha para isso. O sistema desse mundo trabalha para isso. Se tem um aparelho, irmão, que tem destruído muito, eliminado o tempo da igreja, chama-se celular. Esse celular aqui tem sido uma babá terrível para a criança. Que os pais não querem investir tempo nos filhos, dão essa babá para os filhos. A pior coisa que tem. Porque aqui dentro tem bomba de alto grau que pode destruir vidas. Aqui dentro tem tudo que você imaginar tem aqui dentro. A pessoa faz tudo de casa sem precisar sair. Hoje tudo está dentro desse aparelho. Esse aparelho aqui tem impedido pessoas de estudar, tem impedido pessoas de vir para o culto, tem impedido pessoas de orar. A gente não consegue orar 10 minutos, mas passa 2 horas sem piscar o olho olhando para esse celular. Aqui nós estamos fazendo culto de segunda-feira, viu? Para quem não sabe. Mas 1 hora de culto de oração está difícil, não. Estamos competindo com o celular e o celular está vencendo. Às vezes vem 3, 4 pessoas. Mas é assim mesmo. Se a misericórdia de Deus não nos alcançar, nós estamos mortos. Devemos parar sempre para ouvir a palavra de Deus, irmão. Os cultos é para isso. Os cultos, essa casa aqui, ela não é uma casa santa, como muitos pensam que é, entendeu? Aqui é um prédio normal, está alugado, entendeu? Aqui, a reverência nossa é por causa do culto. Se a igreja parar de fazer culto aqui, essa casa aqui é uma casa normal, entendeu? Às vezes a entrada nesse lugar como sendo o lugar mais santo do que a nossa casa. Não é. Santo aqui é o culto, é o momento que nós estamos dedicando para Deus. Faz parte nós estar aqui porque a igreja se reúne aqui.
está se reunindo aqui. Se ela tivesse se reunido debaixo de uma árvore, seria tão importante como aqui. Entendeu? Aqui não é santo como era o templo de Jerusalém, não. Naquele tempo, Deus se manifestava lá. Agora, Deus se manifesta em nós. O templo agora somos nós, não esta casa. Aqui é uma casa de reunião para cultuarmos a Deus, porque nós se reunimos. Mas o templo, onde Deus habita, é em nós. No Novo Testamento, Deus diz que não habita em templo feito por mão humana. Deus habita no templo que Ele mesmo fez, que é o nosso coração. Amém? Nós somos templo. Mas, como aqui foi o lugar para nós se reunir, nós devemos se reunir aqui no dia de culto, irmão. É o melhor lugar para você se encontrar no dia de culto, que é para nós cultuar juntos. Amém? A igreja tem que dedicar tempo para isso. Senão, vai ficar como esse ramo aqui, que foi podado, ou pior, o ramo que foi cortado. Porque não estava nem produzindo fruto. Quinto ponto. Nós não podemos fazer nada se não permanecermos em Cristo. Preste atenção, que esse texto diz tudo sobre o que está acontecendo no meio da igreja hoje. O quinto ponto aqui é o versos 4 e 5. Acompanhe comigo. 4 e 5 diz assim: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não produz frutos se não permaneceres na videira, assim também vocês não podem dar frutos se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Preste bem atenção no que o texto está dizendo. Jesus faz comparação, nós ligados nele, como um ramo ligado na videira. Ele diz que ele é a videira e nós somos ramos. Se o ramo não estiver ligado na videira, ele não pode produzir fruto. Porque ele não tem como produzir fruto. Nem vida ele tem, se ele não estiver na videira. Ele não consegue nem ter vida. Por exemplo, se você chegar numa videira e cortar o ramo, separar o ramo, aquele ramo vai secar. E secar, ele só vai para o fogo depois, se tiver seco. Não serve para outra coisa. Assim, irmão, um ramo ele não pode produzir frutos se ele não estiver ligado na videira. Da mesma forma, Jesus está dizendo que se nós não estiver nele e ele em nós não podemos produzir fruto. Mas ele diz que se nós estiver nele e ele em nós vamos conseguir produzir fruto. Mas ele também diz que sem ele, se nós não estiver nele, nós não podemos fazer nada. Irmão, se nós não estiver em Cristo Jesus e Cristo em nós não podemos fazer nada. Por que a igreja não vem? Por que o templo não é lotado? Justamente por isso, irmão. Tem irmão que, apesar de ter crido em Jesus, Cristo não está nele, porque ele está vivendo uma vida de pecado. E o pecado faz separação entre o homem e Deus. Deus não consegue agir na vida daquele que está na vida de pecado, não, irmão. Naquele que está vivendo uma vida do mundo, não. Se você olhar para o mundo demais, irmão, o mundo te leva, o pecado te arrasta para longe de Deus. Então você não consegue produzir fruto. É necessário você estar em Cristo e Cristo estar em você, para que você possa dar muito fruto. Se isso não ocorrer, você não pode fazer nada. Ninguém pode fazer nada, irmão. Nós não podemos... Primeiro, ninguém pode crer se o Espírito Santo não gerar a fé em nosso coração. Ninguém pode buscar a Deus se Deus antes não buscar a pessoa. Para isso é necessário você estar em Cristo, para que Cristo possa te conduzir. Se você não tiver Cristo, como que Cristo vai te conduzir? Ainda que você professe uma fé verdadeira, mas você está distante de Deus, está buscando as fascinações da riqueza deste mundo, o mundo vai te arrastando para longe de Deus. Quando você está a pensar que não, irmão,
você está na lama. Quantos irmãos estão jogados na lama aí, não produz mais fruto, não consegue mais obedecer, não tem mais força para obedecer a Deus, para obedecer chamado de Deus. Por quê? Porque em algum tempo da vida olhou para o mundo demais, desejou o mundo, se afastou por conta das fascinações da riqueza. Jesus pregando, ele disse que a fascinação da riqueza, ela sufoca o crente, sufoca as pessoas, fazendo com que a pessoa fique infrutífera. Essas pessoas não vão conseguir produzir fruto porque estão ligadas demais no mundo, estão buscando demais o mundo. O desejo de mudar de vida, o desejo de enriquecer, o desejo de conseguir uma melhor condição financeira, deixa a pessoa sufocada, afasta a pessoa de Deus. E ela é cortada. Deus corta essas pessoas para poder limpar elas e enxertar novamente, trepar novamente, para que essas pessoas possam novamente voltar a ter fruto. Mas aí vem dor, aí vem choro. Se a pessoa quiser esperar pela mão de Deus pesar sobre ela para voltar, você tem que esperar por sofrimento. Porque a mão de Deus, ela pesa sobre a pessoa. E na medida que ela vai pesando, aí vem perda de família, vem dor, vem sofrimento, vem uma crise no casamento, uma crise financeira, uma crise de doença, entendeu? E muitas vezes até perda na família. Deus muitas vezes tem tirado um para ganhar outro. E as pessoas não entendem. Deus, ele vai até o último ponto, se possível for, para poder resgatar o seu povo. Ainda que ele traga choro, dor para um, ele faz isso. Entendeu? Tem muita gente, irmão, que foi levado a Cristo depois de ter perdido um filho, depois de ter perdido um irmão. Aí foi que ele foi enxergar que Deus estava chamando ele. Alguns só vão ver isso aí quando estão no leito de morte no hospital, no último fôlego de vida, é que reconhece a pessoa de Jesus Cristo. E nós não podemos esperar isso, não, irmão, porque se nós for esperar pela mão pesada de Deus, aí vai vir sangue, lágrimas, choro. Amém? A igreja deve buscar em Cristo ser fortalecida. Permanência, irmão. Força. Se Deus não estiver com nós não vamos conseguir vencer as batalhas da vida, não, irmão. Nós não vamos conseguir vencer a luta do dia a dia, não. É necessário que Cristo esteja conosco. Mas para isso nós precisamos buscar por Ele. E a igreja conhece a verdade. A igreja sabe aonde tem a verdade. Sabe por onde buscar. Eu não estou pregando para descrente, eu estou pregando para crente. Jesus está pregando aqui para a igreja, é para os discípulos. Amém, irmão? Eu estou pregando para aqueles que um dia professaram a fé em Jesus. É para nós que eu estou pregando. Nós precisamos nos fortalecer todos os dias em Cristo, senão nós estamos impedidos de fazer alguma coisa. Sexto ponto diz assim: assim como o ramo que não permanece na videira será lançado fora, assim também todo aquele que não permanece em Cristo será lançado fora nas trevas. Verso 6, acompanhe comigo. Verso 6 diz assim: se alguém não permanece em mim, será lançado fora, a semelhança de um ramo secará, é apanhado e lançado ao fogo e queimado. Agora aqui é outro ponto totalmente diferente. É o oposto do primeiro, do segundo. O segundo ponto vai dizer que é um ramo que está na videira, mas não produz fruto. Esse é cortado, é erguido, é levantado. Agora ele diz, aquele que não permanecer na videira, o ramo que não consegue permanecer na videira, esse é lançado fora, é cortado e seca. A semelhança do ramo é lançado no fogo e queimado. Agora ele está tratando de um juízo, de uma condenação para aqueles que não estão na videira. Aqueles que não estão em Cristo. Aqueles que não estão conectados em Cristo,
que não professaram a fé verdadeira, esses serão lançados fora nas trevas e são condenados. Tem muitas pessoas, irmão, que estão dentro da igreja, que passam a vida toda dentro da igreja, mas não creem em Jesus Cristo, mas não passou pelo novo nascimento, mas não é transformado. Na hora que tem um evento do mundo, está dentro. É como o crente Raimundo. Um pé na igreja, outro no mundo. Amém, irmão? Tome muito cuidado, irmão. Porque como que nós podemos ser identificados como a igreja verdadeira? É uma vez que nós permanecemos. Se nós não conseguirmos permanecer na videira, irmão, nós somos esse ramo que será cortado e lançado na condenação no inferno. Por quê? Porque não passou pelo novo nascimento. O falso crente, irmão, ele permanece por um certo tempo. Deus usa ele como ele quer. Mas quando chega o tempo, Deus para de usar e ele volta para o mundo. Vocês lembram que Jesus ensinou, dizendo assim, muitos são chamados e poucos são escolhidos. Ou seja, Deus chama quem ele quer para a obra. Mas tem um povo escolhido no meio dos chamados. Os chamados são os crentes que estão dentro da igreja, mas não professam uma fé verdadeira. É crente porque gosta de estar junto com a igreja, entendeu? Mas não nasceu de novo. Irmãos, se nós não tiver em Cristo e Cristo em nós, nós não podemos fazer nada. Não vamos produzir fruto. Diferente de um povo que é lavado pelo sangue do Cordeiro. O povo que é escolhido, irmão, ele é escolhido para a vida eterna, antes da fundação do mundo. No devido tempo, Deus está chamando o seu povo. Este é escolhido. Então, este vai permanecer, ainda que na dor, no choro, ele vai permanecer. Porque ele está em Cristo e Cristo está nele. Mas aquele que é simplesmente chamado, que não passou pelo novo nascimento, quando é no devido tempo, ele vai para o mundo, ele vai entender que o lugar dele não é aqui. Que aqui não é bom para ele, aqui ele não tem felicidade. A felicidade dele está lá fora. Que as coisas boas estão lá fora. Você não conhece muitos que permaneceram por certo tempo na igreja e depois saíram e lá fora morreram? Assim acontece direto na presença da gente, irmão. A gente vê isso acontecendo no dia a dia. Tem gente que diz assim, não, irmão, todo aquele que está dentro da igreja é salvo. Não é, porque a palavra de Deus diz que há o joio e o trigo, há o bode e a ovelha, há os prudentes e os imprudentes, há os chamados e os escolhidos. Ou seja, se o próprio Senhor Jesus diz que tem uma igreja verdadeira e uma igreja falsa dentro do templo, como que nós podemos dizer que não? Nós vemos isso diante dos nossos olhos, irmão. Às vezes nós queremos ser bom demais, irmão. Nós queremos ser melhor do que Deus. Aí nós dizemos, não, irmão, mas esse daí é salvo, está dentro da igreja, é salvo. Entendeu? Mas só quem conhece o salvo é o próprio Senhor Jesus. Ele conhece seu povo, nós não. Nós não sabemos quem é quem. Por isso, na parábola, quando Jesus está pregando a parábola do joio, ele vai dizer que, conta a história, que um homem plantou o seu campo, mas ali nasceu o joio. Aí chegam os funcionários dele e dizem assim, Senhor, o Senhor não plantou boa semente? De onde? Quem foi que plantou o joio? Ele disse assim, o joio foi o inimigo que plantou. Aí ele disse, Senhor, você não quer que nós arrancamos o joio? Aí Jesus vai dizer assim, não, deixa crescer junto. Porque ao tentar arrancar o trigo, ou o joio, vocês podem arrancar o trigo. Ou seja, o joio e o trigo são muito semelhantes. Enquanto estão verdes, são idênticos. Nós não sabemos diferenciar. Quem sabe diferenciar é Jesus Cristo, só vai ser diferenciado no dia do juízo. No dia do juízo é o Senhor vai guiar os seus anjos, seus homens, seus trabalhadores, seus anjos, para fazer diferença. Aí o Senhor vai guiar o anjo para buscar o eleito. Aí então vai ficar os que não são eleitos, que não são o povo de Deus. Aí a igreja será separada naquele dia. Nós, agora, nós não sabemos, nós não conseguimos somar os corações. Mas Cristo sabe quem são os seus e não. Mas, por enquanto, o joio e o trigo tem que estar junto. Nós não vamos conseguir separar. Interessante, irmão, é que nenhum pastor tem condição de dizer quem é nascido de novo e quem não é.
Por isso, a gente batiza com um certo tempo que está na igreja. A gente espera que surja algum fruto, ainda que seja pouco, para poder batizar. Porque não seria inteligente da minha parte se uma pessoa chegasse aqui a primeira vez que veio na igreja, dissesse assim, irmão, eu creio em Jesus Cristo, e eu já fosse batizar ele. Aí eu poderia estar mostrando outro interesse, não no batismo verdadeiro. Porque a gente batiza quando a gente vê um pouco de fruto. Ainda que a gente não conheça o coração, mas a gente busca ter discernimento pelo fruto. Mas mesmo assim, muita gente que é batizada não nasceu de novo. Entendeu? Por isso a gente dá sempre um tempo para que aquela pessoa amadureça, que aquela pessoa venha produzir um pouco de fruto. E então a gente chama para batizar. O certo seria isso. E nunca, irmão, eu aprendi que a gente, um líder, um pastor, ele nunca deve tratar aquela pessoa que chegou pela primeira vez e professou a fé em público como sendo um cristão verdadeiro. Nós não podemos tratar isso. Dizer assim, não, eu vou batizar ele porque ele é verdadeiro, ele professou a fé em público. Não. Muito por ter outro interesse de juntar pessoas no mesmo ambiente, no primeiro dia que chega já batiza logo, para fazer membro da igreja, porque o batismo aqui é para tornar membro da igreja. Mas o certo, irmão, é a gente procurar ver fruto e depois a gente batiza como membro. Ainda que a gente não tenha discernimento para discernir o coração, mas a gente olha pelos frutos. Jesus diz, pelos frutos vos conhecereis. Entendeu? Amém? Sétimo ponto, verso 7 diz assim, verso 7 vai dizer assim, se permaneceres em mim e as minhas palavras permaneceres em vocês, pedirão o que quiseres e será feito. Esse texto aqui é muito usado, é muito interessante para a gente entender. Esse texto aqui ele é muito lido nos lugares onde tem orações. Por quê? Porque o texto está dizendo que se nós permanecermos em Cristo e Cristo em nós podemos pedir o que quiser e que será concedido. Não é o que o texto diz? Mas a diferença aqui é que quando as pessoas vão citar esse texto, ele só cita uma parte. Ele vai dizer assim, geralmente eles vão dizer assim, olha, aquele que crê em Jesus Cristo, se você é crente, você pode orar pedindo o que você quiser e Deus vai fazer. Não é o que o texto diz. O texto diz assim, se permaneceres em mim e as minhas palavras permaneceres em vocês. É outra questão diferente. Aqui é um cristão verdadeiro que ele permanece em Cristo e Cristo permanece nele, porque a palavra de Deus é o próprio Senhor Jesus. E Jesus permanece nele. Essa pessoa, ela passou pelo novo nascimento. Então, a pessoa que passou pelo novo nascimento é diferente de uma pessoa que está na igreja, mas que não passou pelo novo nascimento. Uma pessoa que não passou pelo novo nascimento, quando ela vê um texto como este, ela já pensa assim, se eu orar, Deus vai me dar o que eu quero. Então eu posso pedir um carro, uma casa, e Deus vai me dar? Não é o que o texto está dizendo. O texto está falando Jesus está falando para o discípulo. Uma pessoa que é realmente discípulo de Cristo, essa pessoa, ela vai pedir o quê? O que o cristão verdadeiro vai pedir? Será que ele vai pedir um carro? Senhor, me deu um carro para não ser de mulherzada para me ir para a festa? Será que é assim? Entendeu? O crente verdadeiro, ele tem sabedoria. O próprio Senhor Jesus vai capacitar ele. Então ele vai orar o quê? Ele vai pedir aquilo que é para o crescimento do reino. Aquilo que edifica o reino de Deus. Aquilo que está de acordo com a vontade de Deus. Irmão, se nós orarmos pedindo que seja feita a vontade de Deus, Deus pode responder. Mas se nós orar pedindo a nossa vontade, Deus não vai nos responder. Amém? Já estamos quase encerrando mesmo, as pilhas estão falindo. Já finalizando, ele diz assim no verso 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que vocês deem muitos frutos, e assim serão meus discípulos. Preste atenção, irmão. O texto todinho está levando
ao muito fruto. Deus, ele quer muito fruto da igreja. Deus, ele é glorificado quando a igreja dá muito fruto. Fruto é obediência. Quando a igreja é obediente a Deus, então Deus é glorificado. Não é assim que acontece no mundo, quando a igreja é uma igreja obediente, é uma igreja que anda em santidade, é uma igreja que dá bom testemunho. O povo do mundo não fala bem de Deus, diz assim, nossa, rapaz, esse irmão aí é o irmão que teme a Deus. Olha o jeito que ele vive. Entendeu? Entendemos, irmãos, que a obediência a Deus, o fruto que é a obediência a Deus, esse leva as pessoas da glória a Deus. Deus é glorificado quando a igreja dá muito fruto. E só assim, Jesus disse, e nisto vocês serão meus discípulos. Como? Dando muitos frutos. Jesus quer muito fruto da igreja. Obediência da igreja. Para que nós tornamos discípulos de Jesus, nós precisamos dar muito fruto. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deu para entender, irmão? O tempo todo Jesus está trabalhando a respeito de dar muitos frutos. Fala a respeito da videira, que é Jesus, dos ramos, que somos nós, do agricultor, que é o próprio Deus, que cuida da videira, cuida de Cristo, como também cuida de nós. E Ele é que nos capacita para que a gente possa fazer alguma coisa, porque sem Ele nós não podemos fazer nada. E também Ele vai dizer que aquele que não está em Cristo é cortado e lançado fora. Todos que não passam pelo novo nascimento são condenados. E também, por fim, Ele vai dizer que é necessário que a igreja produza muitos frutos. E assim, o nome de Deus é glorificado. E nós se tornamos discípulos de Cristo na medida que nós damos muitos frutos. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé.